Eu quero pedir para que os irmãos abram suas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos. Eu quero ler 2 versículos para uma reflexão. Capítulo 8, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Eu quero ler o versículo 31 e versículo 32. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versos 31 e 32. Diz assim: Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Eu vou repetir o primeiro. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós lemos a tua palavra, Deus, e precisamos que o Senhor nos auxilie com teu Espírito Santo e construa dentro de nós, no nosso ser, na nossa alma, ó Deus, princípios eternos da tua palavra, valores da tua palavra. Nós lemos, queremos compartilhar dela e precisamos que o Senhor ministre em nossos corações, nos dê unção para ouvir e unção para falar. Coloque quietude em nós. Coloque em nós temor e tremor. Tira toda a distração, tira toda a incredulidade, toda a inquietação, tudo aquilo que de alguma forma preocupa. Deus, que o Senhor possa levar nossos pensamentos cativos aos pés da cruz e que ali nós possamos encontrar tranquilidade, descanso para as nossas almas, e que o Senhor possa ministrar no nosso coração a tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus, Deus. Amém. Hoje é o Dia dos Pais. E eu gostaria de fazer menção desta data, porque, como o Tiago já disse, Dia dos Pais é todo dia. Infelizmente, a sociedade moderna, a forma de educar, ou a influência da sociedade, dos meios de comunicação, tem contribuído para que essa figura do pai, estou me referindo ao pai hoje, por ser o Dia dos Pais, mas é dos pais, ela tem ofuscada, ou tem perdido o seu devido valor. A figura do pai, talvez ela não seja tão badalada como a figura da mãe. A figura do pai, ela talvez não tenha sido mencionada ou não rende tanto para o comércio como o Dia das Mães. A figura da mãe, ela chama mais atenção, se explora mais para ganhar mais. Mas a figura do pai é fundamental para dar norte à família. Independentemente do que as pessoas acham ou deixam de achar, o pai é a figura central do lar. Certamente, essa data ela pode trazer alegrias para uns, tristezas para outros. Quer seja a alegria de poder ter os pais, quer seja a alegria de poder lembrar dos pais, não estão presentes, mas os pais fizeram diferença na vida delas, e mesmo que eles partiram, não gera tristeza, porque eles cumpriram a parte deles, partiram para a glória de Deus, e a saudade deles fica mais uma saudade que traz alegria. Tristeza porque muitos perderam os pais, ou muitos pais que estão vivos, não faz sentido, não significa nada para a vida dele ou dela. Momentos de alegrias, momento de alegria e momento também de tristeza. Mas essa figura, ela tem sido ameaçada com os novos modelos de família. Nesses tempos em que nós vivemos,
há muitos modelos, e esses modelos, eles tendem a ofuscar essa figura do pai, o papel do pai no seio da família. Nós temos muitos pais que são mães também. Eu falo que são os pães. E nós temos muitas mães que são pais. Então, não que as pessoas procuram isto, mas por força de circunstâncias, muitas mães precisam exercer o papel de pai. E muitos pais precisam exercer o papel de mãe. Hoje eu ouvi um testemunho nos Marques, e nosso irmão Emerson está dizendo que no dia dos pais, ele liga para a mãe, que quem foi pai foi a mãe. Mãe, olha, hoje, parabéns para você aí, porque hoje é o dia dos pais. Meio confuso, mas é isso que ele quis dizer. E ele justificou por quê. Minha mãe que jogou bola, minha mãe que fez isso, minha mãe. Bom, a mãe foi pai. Isso para não falar dos casamentos que estão surgindo hoje, né? De pessoas do mesmo sexo. Olha que confusão. O pai pode chamar Maria, Joana. A mãe pode chamar Pedro, João. Olha que confusão nós estamos vivendo. Pessoas, né, do mesmo sexo que estão se relacionando e criando filhos. Que certamente trará para o futuro seríssimos problemas para a sociedade. Imagina quando a família perde esse modelo, esse referencial, ela perde o norte. Ela não tem como prosseguir, ela vai até o momento da euforia, mas depois começa a enfrentar uns problemas, e problemas que não têm fim. Hoje, como está na moda essa formação de novos modelos, parece que neste momento as coisas tudo vão dar certo, mas imagina daqui 20 anos, 30 anos, imagina a sociedade daqui, 50 anos, se o Senhor Jesus não voltar até lá. Eu creio que volta, né, irmã? Mas 50 anos, como vai ser a nossa sociedade lá? E isso se não bastasse a luta pela sobrevivência, a influência da mídia, dos meios de comunicação dentro da nossa casa, a invasão dos costumes ruins que invadem as nossas casas, nossas igrejas, a inversão dos valores. Tudo aquilo que norteia a sociedade tem sido desvalorizado, os princípios éticos, religiosos, morais, são substituídos por desvalores. Outro dia eu vi, vocês devem ter visto também, um grupo fazendo uma manifestação no dia dos héteros agora. E eu fiquei pensando nisso, fiquei até imaginando o seguinte: daqui a pouco, se você falar que é homem mesmo, as pessoas vão falar assim: tá brincando. Vão dar risada de você. Gamaliel, se você falar que é cabra macho mesmo, a pessoa vai falar: olha. Porque a tendência é enfiar a goela abaixo uma postura de desvalor, que se você assumir que é homem, o camarada fala: olha, não sei não. Ou vai rir de você, vai zombar de você, assim como hoje. Você imagina que haver um desvalor hoje que está presente na sociedade? Nossos jovens juvenis falar, por exemplo, a menina bonita, a moça fala assim: não, eu ainda sou virgem. A pessoa vai tirar, né? Onde se viu? Outro dia alguém me fez uma pergunta, falou: pastor, você acredita que aquela moçada da igreja tudo é virgem? Eu falei: não acredito, mas pela fé eu quero apostar que muitos deles são. Vocês riram? Pastor Domingo falou aqui uma história, dizendo assim: vocês pensam que os seus filhos são aquilo que eles são dentro de casa? Lembra disso? Talvez vocês não lembrem do sermão. Vale a pena pegar com o Fabiano, entrar lá no blog da Metodista lá e ouvir de novo. Não foi isso que ele disse? Quando sai ali na esquina. Sabe por quê? A nossa sociedade, inclusive nossos jovens juvenis dentro da igreja, primeiro que eles têm uma desgraça dentro de casa chamada televisão, internet.
que ensina, dá os modelos e chama você de idiota se você não ser como a sociedade é. E esses desvalores estão dentro de casa, os pais estão juntos, assistem juntos. Então, quando os nossos meninos lá na escola caem na besteira de falar que é virgem, que judiação. Primeiro, que não vão acreditar. Segundo, que vão zombar. Mas também não tem muita diferença se você chegar num lugar que precisa mentir para levar vantagem e você falar: olha, eu não vou mentir. As pessoas vão rir na sua cara. Onde se viu, só porque você é crente, você não vai mentir? Bom, mas essa é a realidade que nós estamos vivendo. Eu quero que a gente pense nisso. São os desvalores que invadem nossas casas, invadem a nossa igreja. Nós temos dificuldades de guardar os princípios eternos de Deus. Consequentemente, este lugar que fica vago é substituído por desvalores. Por isso que a palavra de Deus, semana Israel estava lendo para mim, para o Davi, um texto lá de Gálatas, que diz: aqueles que satisfaz, aquele que anda no Espírito não satisfaz a vontade da carne. É isso. Se eu sou guiado pelo Espírito, eu não vou fazer a vontade da carne. Só que nós não conseguimos guardar a palavra, buscar a palavra, nós não conseguimos andar de conformidade com a palavra, então aí somos substituídos por outros valores, aliás, por outros desvalores. E onde entra a figura do pai nesse contexto? Deus estabeleceu o pai, o homem, como cabeça da casa. E não importa se a mulher é do pescoço para baixo e domina tudo, mas o pai tem que ser o cabeça, tem que ser o referencial, tem que ser o modelo. Se ele não for este modelo, certamente os filhos não terão um referencial no futuro. E o grande problema que temos na sociedade hoje é exatamente pelo fato do pai não assumir o papel, ou ter um papel distorcido no qual os filhos vão copiar, vão ver, e no futuro eles não terão uma forma de firmar seus valores, porque eles não viram isso. Mas o pai foi colocado como essa figura central. Pesa sobre ele a responsabilidade de dirigir, de corrigir, de orientar. E que tarefa foi colocada sobre ele? Talvez as mulheres possam falar assim: mas lá em casa eu sou do pescoço para baixo. Ou seja, o dia que a mulher deixar de ser ou exercer esse papel, essa casa afunda. A mulher é fundamental na vida da família, ela tem esse poder de dirigir, de coordenar, mas o marido é a cabeça. Não está dizendo que é para pisar, não está dizendo, não, ele recebeu de Deus essa responsabilidade. E que responsabilidade! Em casa eu tenho 3 homens agora não é mais criança. Quando era criança é uma beleza, viu, Mauri? Era pastor em Campinas, levava os 3, eu já levava tudo organizado, punha do banco da frente e ficava os 3 ali bonitinhos. Agora já falam grosso, dona Ruth, já discute, já não engole mais aquilo que eu falo, e aí tem que brigar, mas eu continuo batendo na mesma tecla: não abro mão dos princípios eternos de Deus. É preciso que a gente tenha isso em mente. E digo para eles: o meu não para você hoje será o referencial para a tua vida no futuro. Se eu deixar você viver sem esse não, no futuro você não vai saber qual caminho a seguir, porque você não aprendeu entre o sim e o não. O pai precisa ter essa autoridade para dizer não, doa o que doer. Você quer ir embora? Vá. Mas eu não abro mão de princípios que são valores que nortearão sua vida no futuro. Pense nisso. Filhos, ouçam. E eu digo para os meus filhos o seguinte: não acham que quando vocês levam a vantagem, às vezes para não discutir, eu acabo deixando, tá bom, então você ganhou. Mas eu sempre digo: não pense que você está ganhando. Não pensa que quando você bate a porta da tua casa, ele vai embora e xinga a mãe, xinga o pai, acha que você levou vantagem? Você acumulou maldição sobre a tua vida. Você construiu um alicerce frágil sobre a tua vida.
se você acha que quando você leva vantagem, tentando convencer os seus pais com seus argumentos para não obedecer, para não sujeitar, você não construiu nada para você. Se olharmos para o texto que Paulo escreve aos Romanos, nós vamos encontrar Paulo fazendo uma pergunta. Ele está tratando das dificuldades da sua época. Ele está falando das inseguranças, falando também de futuro, tentando ajudar a igreja a olhar para o futuro, diante das dificuldades. Ele fala, o que é que a gente pode fazer? A pergunta dele é exatamente esta: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Diante de tudo isso que nós compartilhamos, o que é que a gente pode dizer? E Paulo estava tratando dos sofrimentos do seu tempo. Então ele mesmo responde a pergunta: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Ele responde dizendo o seguinte: se Deus é por nós, quem será contra nós? A tarefa que Deus coloca sobre nossos ombros, ela só pode ser levada avante com êxito se Deus estiver conosco, se Deus estiver ao nosso redor. Ou seja, eu e Deus seremos sempre a maioria, seremos sempre vencedores se eu estiver com Deus. Eu gosto muito da passagem de Crônicas, lá falando do rei Josafá, no capítulo 20 de 2 Crônicas. Eu deixei marcado, não precisa abrir, só quero fazer a referência. O que me chama a atenção em Josafá, no capítulo 20, primeiro, que ele reconhece a sua incapacidade de gerenciar o conflito que está diante dele. Ele se sente incapaz de vencer os inimigos fortes que ele tinha que enfrentar. E sabe o que ele fala para Deus? Os meus olhos estão postos em ti, e nós esperamos uma saída do Senhor. Ou seja, eu não abro mão de confiar no Senhor. Os inimigos são fortes, eu não vejo condições de gerenciar os conflitos, problemas que eu estou tendo, mas eu coloco os meus olhos no Senhor e espero no Senhor. E é interessante que a gente pode também ver respostas que Deus dá para aquele rei. No capítulo 20, verso 15, eu quero apenas que vocês ouçam, vejam qual é a resposta. Diz assim: olha, não temais, nem vos assusteis, amanhã saímos ao encontro, porque o Senhor é convosco. É a primeira afirmação que Deus faz para ele. A segunda, ele vai dizer assim, no verso 17, ele vai dizer: não temais, perdão, 20, 17, 20, não, eu quero o 15, perdão. Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. A primeira coisa que Deus se manifesta para Josafá, quando ele se coloca rendido aos pés de Deus, e ele reconhece que é uma tarefa difícil de enfrentar, ele fala: Deus, eu não tenho condições, mas eu espero do Senhor, e no Senhor uma solução, uma direção. E Deus se manifesta a ele e diz: olha, não temas, porque esta peleja não é tua, mas é minha. No sentido de que as nossas lutas, as nossas batalhas, quando elas são colocadas diante de Deus, quando são caminhadas diante de Deus, Deus toma parte das nossas batalhas, das nossas lutas, dos nossos conflitos. E se tratando da família, para mim, a família é o campo de maior batalha que eu e você tem. A família é o lugar onde nós somos confrontados duramente, onde muitas vezes somos desrespeitados duramente, e a figura do pai é colocada em xeque muitas vezes, e nós não damos conta de levar a sério ou de fazer a coisa como deveria ser. Nós falhamos, mas é preciso reconhecer a nossa insignificância diante do grande desafio e dizer: Deus, é grande o desafio, mas eu preciso do Senhor, eu preciso de resposta do Senhor, preciso de direção do Senhor. Talvez você esteja aqui hoje pensando exatamente assim. Talvez você olhe para os seus filhos, que quando nasceram trouxe alegria, na medida que foram crescendo, encheu a casa de alegria. Mas na medida que foram ficando mocinhos, foram crescendo,
vão se tornando rebeldes, vão ficando rebeldes, vão tendo a sua própria personalidade, as suas próprias ideias, seus próprios jeitos de ser, e começa a gerar conflitos dentro de casa, e começa a trazer desespero, descontrole. Talvez você esteja olhando para a família e vendo o descontrole dos filhos, a incapacidade de gerenciar. É preciso olhar para Deus e falar: Deus, é uma batalha que eu não tenho forças, não sou capaz. E o que Deus deseja que você saiba, que esta batalha da vida familiar não é sua, mas é dele. Ele diz: não temas, porque a peleja não é vossa, mas é de Deus. E Deus reafirma isso, dizendo: não temas, pela segunda vez. Ele diz: nem vos assusteis, saídos ao encontro, porque o Senhor é convosco. Ou seja, o Senhor está contigo, para manifestar força, sabedoria e revelação no caminhar e do conduzir da família. Você não está isento, eu e você não está isento. Não estamos isentos das nossas lutas, das nossas batalhas, mas Deus está conosco. Amém? É uma afirmação. Jesus disse para os discípulos, antes de ser elevado ao céu, ele diz: eis que estou convosco todos os dias. Eu estou enviando você, mas estou me comprometendo a ser solidário com você, a ser companheiro com você em todas as lutas e desafios. Se Deus é por nós, então venceremos, venha o que vier. Os homens poderão até tirar a nossa vida, pode tirar esse corpo, mas não pode tirar a fé, não pode tirar a esperança, não pode tirar a eternidade que Deus colocou dentro de nós. Os homens podem matar esse corpo, mas não mata a eternidade que Deus colocou dentro de mim e de você. Prova disso, Paulo afirma: aquele que não poupou seu próprio filho por amor a nós, não nos dará com ele a vitória? Ou seja, Deus não economizou, né, de dar o seu filho. Ele doou o melhor que tinha por mim e por você, para que pudesse fazer de mim um homem vencedor e vitorioso. Os conflitos do mundo, as dificuldades do mundo, poderão tirar até mesmo a minha vida, mas não pode tirar a vitória conquistada por Jesus Cristo na cruz pela minha vida. Pode tirar a sua vida, mas não tira a coroa que Deus tem preparado para você naquele dia. Eu gosto de uma expressão do Evangelho, quando Jesus diz assim: naquele dia, Ele dirá aos que estão à sua direita: vinde, bendito de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Vinde é a vitória. Esse mundo passa rápido demais. Se você contenta com as vantagens desse mundo, elas passam rápida demais. Quando a Maurício fez a afirmação do tio, com 80 anos, e dizendo: olha, melhor que eu morra e vá já logo para o inferno, é porque a vida dele foi uma vida de vantagens, e que no final dela, ele descobriu que passou tão rápido, e que agora, se morrer e ir para o inferno, é vantagem. Mas Deus, que não poupou o seu próprio filho, Ele o fez por amor a mim e por amor a você, e pelo amor ao seu tio, que Deus o ama e Deus o quer. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O texto de Paulo, eu quero apenas afirmar ou reafirmar a leitura, para que a gente possa concluir. Paulo vai dizer, perdão, irmãos, eu perdi aqui a leitura. Ele vai dizer assim: olha, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio de Cristo, que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem as alturas, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nestes conflitos que temos vivido
Deus é parceiro conosco. Ele se manifesta para dizer: não temas, porque esta peleja não é tua, mas é minha. Eu e você somos alvo de Deus, nossa família é alvo de Deus. E Deus deseja que nós sejamos vencedores. No conflito ou nos conflitos do dia a dia familiar, Deus deseja nos conceder a vitória. É preciso que a gente tome posse. Por mais que façamos, nós jamais poderemos comparar com aquilo que Deus fez por mim, com aquilo que Deus fez por você. Tudo que um pai espera receber do filho é o reconhecimento, é o respeito e a gratidão. Não basta você no dia dos pais se manifestar de alguma forma. É preciso que no dia a dia, os valores que você aprende dos pais, do pai, você possa colocá-los em prática de forma que gere respeito, de forma que gere reconhecimento de todo o investimento que o pai faz. Assim também Deus. Ele fez tudo o que pôde fazer. Foi até a morte do seu único filho. E Ele espera ser reconhecido como Senhor e como Salvador da vida de cada um de nós. Ele deseja ver corações quebrantados, arrependidos, confessando pecados. E dizendo: Deus, o Senhor fez por amor a mim, doou o seu único filho por mim. E eu desejo fazer propósitos novos, de viver em graça e de viver na Tua presença para honrá-lo e para glorificá-lo. Que hoje, ao partilharmos da ceia, nós possamos reatar nosso relacionamento com Deus. Possamos dizer para Deus: Deus, os desafios da minha casa são tão grandes e eu preciso do Senhor. E que a celebração da ceia não seja mais uma vez, mas seja um momento de tomar posse desse meio de graça para fortalecer a nossa fé, a nossa esperança e nos dar condições de vencer a tarefa do dia a dia. A tarefa de ser pai não é fácil. O conflito na família não é fácil. Mas Deus nos fez vencedores através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Reconheça-o como Senhor, vencedor, e Ele nos ajudará. Que Deus nos ajude.